Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E hoje estamos no nosso quinto dia de exposição do livro de 2 Reis. E hoje meditaremos nos capítulos 15, 16 e 17. Queridos, ontem nós finalizamos a exposição falando sobre a morte do rei Amazias, rei de Judá, e falamos também um pouco como foi o reinado de Israel sob o comando de Jeroboão II. Após a morte de Amazias, o seu filho Uzias, em algumas versões Azarias, começa a reinar em seu lugar com 16 anos e ele foi escolhido pelo povo para que viesse reinar sobre Judá. Então fica contemporâneo agora o reinado de Uzias no reino de Judá, reino sul, e Jeroboão II no reino norte. Sobre o comando de Jeroboão II, Israel teve um grande período de prosperidade e de conquista. Quando Uzias subiu ao trono de Judá, ele reformou as defesas de Jerusalém e reorganizou o exército, trazendo novas tecnologias no rearmamento. Essas tecnologias eram armas que ficavam sobre a muralha e elas lançavam pedras e outras lançavam flechas. Nós vemos isso em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 15. Já que a insensatez do seu pai havia enfraquecido as defesas do reino. Uzias consolidou a posição no reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos na conquista da cidade de Elat. Nós vemos a referência em 2 Crônicas 26, 7 e 8 e 2 Reis 14, 22. E com isso ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanhas de sucesso contra os filisteus e contra os árabes, além de recolher tributo dos amonitas e de outros povos. Uzias também construiu fortalezas em localizações estratégicas. Uzias investia bastante na agricultura e na criação de gado. Sua reputação, devido às seguidas campanhas vitoriosas que empreendia, chegou até o Egito. Temos a referência ainda em 2 Crônicas 26, do 6 ao 8. O rei Uzias ele foi temente ao Senhor. Ele se espelhou no sacerdote Zacarias, que o ensinou tudo o que ele precisava aprender sobre ser um rei temente ao Senhor. Embora nós vemos aqui, logo no início do capítulo 15 de 2 Reis, que ele não conseguiu também eliminar todos os focos que tinha de adoração a outros deuses em Judá. Enquanto ele seguia os ensinamentos de Zacarias, ele foi um rei que temeu ao Senhor, o Senhor o abençoou, o Senhor prosperou o seu reinado. Nós temos um relato aqui em 2 Reis, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 7, que também você vai encontrar lá em 2 Crônicas 26, a partir do verso 16, que fala que num determinado momento de sua vida, o rei Uzias, inflado pelo orgulho de seus triunfos, que lhe renderam grande poder e riqueza, ele entrou arrogantemente no templo e, contrariando os sacerdotes, tentou oferecer incenso no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas ele quis reivindicar esse direito para si. Uzias ficou irado com os sacerdotes que tentaram lhe impedir e ainda em sua fúria foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu em sua testa. Por causa de sua doença, ele foi forçado a viver o restante de sua vida isolado e passou a administração do seu reino a seu filho Jotão. A referência também está em 2 Crônicas 26, do 16 em diante. Houve também, durante o período do reinado de Uzias, um grande terremoto. Nós vemos lá em Amós, capítulo 1, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E esse acontecimento ficou marcado na memória do povo até o período pós-exílico. Há uma nota de Flávio Joséfo, que é um historiador dos hebreus, que defende uma antiga tradição que atribui esse terremoto ao ato de sacrilégio cometido por Uzias, segundo a tradição judaica. Contemporâneo ao reinado de Uzias, nós temos 3 profetas, o profeta Isaías, Amós e Oséias. Você vê essa referência nos 3 profetas no capítulo 1, no versículo 1. Embora Uzias pecou e os seus últimos anos foram anos de vergonha por conta da lepra que ele pegou naquele sacrilégio, ele foi um grande rei. E no ano que ele morreu, houve assim em Judá um luto muito grande, e agora havia neles uma preocupação devido ao grande rei que foi Uzias, que fez tantas proezas ali em Judá. Então houve um desespero da nação por como seria governado agora por seu filho e pelos próximos reis. E neste cenário
de caos que estava pela morte de Uzias e o que estava por vir, que era para eles uma incógnita, como que seria o próximo reinado. Afinal, Uzias ficou durante 52 anos sobre o reinado de Judá. E é nesse cenário que nós vemos em Isaías 6, que ele vai ao templo e os seus olhos foram abertos para que ele contemplasse o verdadeiro rei da nação, o legítimo trono que de fato governa. E este trono não estava vazio, nem nunca estará. O rei Uzias havia morrido, mas o rei de todo o universo estava vivo. Dos versículos 8 até o versículo 31 do capítulo 15, enquanto Uzias reinava, todo o período de reinado de Uzias, os 52 anos em Judá, houve neste mesmo período 6 reis em Israel. Seria Jeroboão II, Zacarias, que era o filho de Jeroboão. Lembrando que Jeú, o Senhor havia prometido 4 gerações de sua descendência no trono. Então Jeroboão foi o terceiro e Zacarias foi o quarto. Aí ainda teve Salum, Manaém, Pecaías e Peca. Foram os 6 reis que reinaram contemporâneo com Uzias. Nessa troca de rei, nós vemos que Zacarias ele reinou por 6 meses após ter morrido seu pai Jeroboão. E ele foi morto numa conspiração por Salum. Salum reinou 1 mês e foi morto por Manaém. E nós vemos aqui no versículo 16 que diz assim sobre Manaém: a partir de Tirza, Manaém começou a atacar Tífisa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores, porque os cidadãos não o acolheram. Ele chegou a ser tão cruel que ele rasgou a barriga das grávidas. E no versículo 19 e 20 diz assim: depois Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação, mas Manaém fez um trato com ele e entregou a ele 35 toneladas de prata em troca do seu apoio e da permanência no trono. E ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. E o rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. Manaém reinou por 10 anos em Israel e ele foi substituído pelo seu filho Pecaías, que reinou durante 2 anos, e Pecaías foi morto por Peca, que reinou durante 20 anos. E é no início do reinado de Peca que o rei Uzias morre e é substituído pelo seu filho Jotão. Esses reis de Israel, todos eles, você vai ver na leitura que todos pecaram contra o Senhor, todos foram totalmente seguidos dos pecados que Jeroboão I cometeu, levando o povo a totalmente desvio do Eterno. E dos versículos 32 ao 38, nós vemos que Jotão, que foi o filho de Uzias, que substituiu ele no trono, foi um excelente rei, reinou durante 16 anos, ele reparou muros, ele construiu uma porta superior ali no templo do Senhor. Ele foi um rei que agradou ao Senhor. Porém, no final do seu reinado, no versículo 37 e 38, fala que o Senhor instigou que o rei da Síria e o rei de Israel a fazer guerra contra Judá. Então, Jotão morreu e ele descansou com os seus antepassados. E o próximo rei agora, um rei cruel, terrível, é o rei Acás, que é filho de Jotão e que sobe ao trono de Judá. Ele foi o 12º rei de Judá, que reinou durante 16 anos. Ele ficou conhecido por sua vida distante da vontade do Senhor. Ele foi um governante perverso, incrédulo e idólatra. Acás foi contemporâneo do profeta Isaías, e mesmo sendo advertido pelo profeta do Senhor, ele se recusou a seguir o caminho da verdade. O reinado de Acás foi muito parecido com os reinados dos piores reis do Reino do Norte. Historicamente, os reis do Reino de Israel foram mais perversos que os reis do Reino de Judá, mas alguns reis de Judá estiveram no mesmo nível de impiedade que os piores reis de Israel, e o rei Acás foi um deles. Politicamente, Acás não foi um aliado do rei do Reino do Norte durante o reinado do rei Peca. Inclusive, o rei de Israel se juntou a Rezim, que era rei da grande Síria, e juntos tentaram atacar Jerusalém, que era a capital de Judá, para tirar Acás do trono e colocar outro ao seu gosto. No entanto, eles acabaram fracassando nessa missão, pois não puderam vencer Acás.
Nós vemos aí no capítulo 16, no verso 5 de 2 Reis. Mas todo esse cenário acabou colocando Judá numa posição difícil, que resultou na perda do território de Elate, no Golfo de Acaba, e a expulsão dos judeus dali. No versículo 6 do capítulo 16, nós vemos isso também. Tudo isso aconteceu na época do profeta Isaías. Inclusive, o profeta que vivia em Jerusalém foi usado por Deus para encorajar Acaz. Foi neste contexto que Isaías profetizou sobre a Virgem que daria luz como um indicativo do poder libertador de Deus. Essa referência está em Isaías, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 17. Mas mesmo diante da profecia, o rei Acaz não deu crédito à palavra do Senhor. Ele se recusou a crer em Deus e, ao invés disso, foi buscar ajuda no rei Tiglat-Pileser da Síria, com o objetivo de destruir os seus inimigos. O reinado de Acaz foi um completo desastre para Judá. Embora Israel e a Síria não tiveram êxito em tomar o trono de Acaz, o reino de Judá foi devastado. Em Crônicas, nós vemos um registro que o rei de Israel matou 120 mil soldados de Acaz e aprisionou cerca de 200 mil habitantes de Judá, além de levar uma grande quantidade de despojos para Samaria, que é a capital do Reino Norte. Nós vemos essa referência em 2 Crônicas 28, do 6 a 8. Os sírios também levaram uma grande multidão de presos para Damasco, lá em 2 Crônicas 26, versículo 5. O texto bíblico informa claramente que o motivo das calamidades impostas a Judá durante o reinado de Acaz tinha a ver com a forma como os judeus se afastaram do Senhor. A invasão de Judá por Israel e pela Síria foi uma resposta do juízo de Deus sobre eles. Da mesma forma, o reino de Judá só foi poupado por causa da benevolência do Senhor, que advertiu o rei de Israel através do profeta Obed a agir com misericórdia para com os judeus, senão os israelitas também sofreriam a ira divina. Depois disso, os prisioneiros judeus foram levados de volta a Judá. Essa referência seria muito importante vocês dar uma lida para entender como que foi essa benevolência do Senhor. 2 Crônicas 28, do 5 ao 15. Além dos embates contra Israel e contra a Síria, Judá também perdeu territórios para os filisteus. O rei Acaz ainda mostrou sua falta de consideração com as coisas do Senhor quando tomou tesouros do templo em Jerusalém para dar ao rei da Assíria em troca do apoio militar. Aqui temos que prestar atenção para não confundirmos. Acaz estava buscando ajuda com a Assíria para ajudá-los a defender de Israel, que fez uma parceria com Síria. Então é o Assíria e Síria, dois países diferentes, para que não haja confusão aí para os irmãos com relação a esses dois nomes. Voltando, mas a tentativa de aliança com os assírios custou caro, pois foi exigido de Judá o pagamento de encargos de impostos altíssimos. Dessa forma, o rei Acaz terminou os últimos dias do seu reinado basicamente como uma marionete nas mãos dos assírios. Essa referência está em 2 Crônicas 28, do 16 ao 27. Então ficou bem claro, a ruína política do reinado do rei Acaz teve a ver com a sua ruína religiosa. Acaz foi muito idólatra, ele construiu altares e sacrificou a outros deuses. Toda a perversidade de Acaz ficou evidente diante do fato de que ele apresentou ofertas no vale de Rinom e chegou a queimar os seus filhos em sacrifícios, imitando os costumes dos povos pagãos. Você vai ver esse ato dele lá em 2 Crônicas 28, 3. Por tudo isso, a Bíblia identifica o rei Acaz como alguém que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, preferindo aquilo que era abominável e provocando a ira do Eterno. Quando o rei Acaz morreu, ele foi sepultado em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias reinou em seu lugar. O capítulo 17 começa falando sobre o rei Oséias. Oséias foi o último rei do reino norte, do reino de Israel. Ele matou Peca e assumiu o trono de Israel. Foi um rei tão ruim quanto todos os seus antecessores. Oséias reinou por 9 anos, e no capítulo 17 ainda temos a queda de Samaria e o cativeiro de Israel, a causa do cativeiro, o rei da Síria renova a população de Samaria e o culto misto dos samaritanos. Voltando ao fim do capítulo 16, naquele episódio onde Peca, rei de Israel, se juntou com o rei da Síria
para fazer incursões contra o rei Acaz, Acaz pediu ajuda da Assíria. E essa ajuda da Assíria fez com que eles viessem sobre o território de Israel. E começou ali a cobrar impostos de Israel e começou a tomar cidades e espaço de Israel, como a região de Gileade, Galiléia, Naftali e mais alguns territórios de Israel. E nessa de cobrar impostos e tomar territórios de Israel, Peca tentou uma política anti-assíria e tentou uma conspiração. Só que isso levou à morte de Peca por então, agora do capítulo 17, o rei Oséias. Então Oséias se sujeitou ao jugo dos assírios durante certo tempo, pagando tributo que lhe garantiam a paz. Mas passado um tempo, Oséias começou a articular uma conspiração contra os assírios, tentando buscar o apoio do Egito para se libertar do jugo de Nínive. Os historiadores dizem que Oséias foi motivado a tal atitude por algumas rixas que estavam ocorrendo em Nínive por ocasião da morte do rei assírio, Tiglat-Pileser. Oséias calculou que podia mudar de posição trocando a proteção dos assírios pela proteção dos egípcios, mas Oséias calculou mal. O novo rei assírio, Salmanasar, veio com todo o seu poder contra Israel e sitiou Samaria por 3 anos, ao fim dos quais levou todo Israel cativo para a região da Média. Este é o melancólico fim das 10 tribos que formam o reino de Israel. E aqui no capítulo 17 nos relatam os porquês e as suas consequências. As causas que já conhecemos são mais uma vez claramente apresentadas. Assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus, e porque haviam temido outros deuses. O Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi transportado da sua terra para a Síria. Os israelitas do norte nunca voltariam da Assíria. E pior, o rei assírio trouxe para Samaria gente de muitos lugares para garantir que o espírito nacional de Israel não mais se levantasse contra Nínive. A mistura racial e religiosa que estas deportações em massas provocaram vieram a acentuar ainda mais o sincretismo religioso tão precisamente descrito aqui neste capítulo 17, e que nos ajudam a entender a Samaria do Novo Testamento e a aversão que os judeus tinham dos samaritanos, pois entendiam que eles não eram seus irmãos de sangue, tal a miscigenação ocorrida. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. E este relato do fim do capítulo 17, o exílio que o Reino do Norte, Israel, foi levado, essa mistura que houve de pessoas em Samaria, sincretismo de adorar vários deuses, cada um adorava o seu próprio Deus e aprender também a adorar o Eterno. O Eterno ficou como somente mais um Deus no meio desse povo. Então tudo isso nos traz uma reflexão muito grande e nos retrata com muita força como as características de misericórdia e de juízo se encontram em Deus. Deus amou Israel, Deus intentou de inúmeras maneiras, durante muito tempo, atrair de novo para si aquela parte do seu povo reunida no Reino Norte. Esta é a misericórdia de Deus. Mas depois da misericórdia chega o tempo do juízo, e este é um tempo terrível. Sendo assim, que nós possamos aproveitar este tempo de misericórdia, de graça, de amor, porque também um dia chegará um juízo para toda a terra e que nós possamos ter sido alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, um beijo a todos. Esse recadinho foi da minha linda filha Esther, que está aqui juntinho comigo. Deus abençoe a todos.